Bem-vindos ao canal Fisicamente. Estamos aqui com mais um exercício da aula 1 da frente 2, né? Natureza elétrica da matéria e processo de eletrização das questões extras. Então já solta a vinheta Fisicamente e vamos para o exercício da Unicesumar. Fala o seguinte: um grande pedaço de papel macio e seco e uma pequena régua de plástico estão inicialmente separados e eletricamente neutros. Beleza, né? Então eles estão separados. Muito importante, né? Porque se estiver em contato, pode ter eletrização por contato. Estão eletricamente neutros. Então, atrita-se, já não se fala, né, de contato, na verdade vamos falar de atrito. Atrita-se forte e repetidamente a régua de plástico com papel. Após o atrito, deve-se observar que... Então, antes da gente ler as alternativas, vamos para o que você deveria saber. Para esse exercício, você não precisa saber muita coisa. Basicamente, como que funciona a eletrização por atrito. Que é bem simples, tá? Então, o próprio nome já fala, né? Aqui a gente vai pegar uma seda, né, em um pedaço de vidro, e aí a gente precisa atritar esses dois. E aí o que vai acontecer aqui microscopicamente? A gente vai ter, basicamente, as duas eletrosferas ali se esfregando, né? E aí vai ter uma colisão de elétron com elétron, elétrons vão ser arrancados, né? Vai ficar meio que uma poeira aí de elétrons, e o material que tiver maior eletroafinidade, né, que tiver mais atração, que gostar mais de elétrons, vai pegar esses elétrons aí para ele. Então, um dos dois materiais vai absorver os elétrons, que o outro perdeu, né, nessa briga. Então, nesse caso aqui, a seda ficou negativa. O que significa falar que a seda ficou negativa? Significa dizer que o vidro perdeu elétron para ela, beleza? E o vidro, por perder elétron, vai ficar com falta deles, né, ou seja, com excesso de carga positiva. Então, basicamente é isso. Você tem dois corpos neutros, eles precisam ser de materiais diferentes, né? Porque precisa ter alguém que goste mais de elétron, e esses elétrons, então, que vão se soltar nesse atrito, vão migrar para um dos dois materiais, né? Nesse caso aqui, a seda tem mais afinidade a elétrons, então ela captura esses elétrons. Coisas importantes que a gente tem que saber. Os materiais têm que ser diferentes, e que as cargas finais serão iguais, porque a quantidade de elétron que o vidro perdeu, a seda ganhou, né? Então a carga que um perde, o outro ganha. Então elas vão ter que ser iguais e opostas, porque um vai ganhar elétron, vai ficar com carga negativa, o outro vai perder elétron, vai ficar com carga positiva. E aí, para você saber quem que tem maior afinidade de elétron, existe uma série chamada série triboelétrica. Tá? Geralmente ela vem assim, ó, na forma de uma tabelinha, que quanto mais para cima estiver o meu objeto, né, maior é a tendência de ficar positivo. E quando mais para baixo tiver na minha tabela, maior é a tendência de ficar negativo. A seda ela está mais para baixo do que o vidro. Então existe uma maior tendência da seda ficar com carga negativa e, obviamente, o nosso vidro vai ficar com carga positiva. Beleza? Ou seja, o vidro doou o elétron para a seda. Ah, mas então o vidro sempre fica positivo? Não. Se eu comparar o vidro com, por exemplo, couro, o couro está mais para cima, né? Então o couro tem uma tendência maior de ficar positivo e o vidro, por consequência, vai ficar negativo. Beleza? Então você precisa olhar a tabela para saber quem vai doar, quem vai receber elétron. Nesse último caso que eu dei o exemplo aqui, o vidro recebeu o elétron do couro. Beleza? Então, sabendo disso, já vamos voltar para o exercício. Então vamos para as leituras das alternativas. Ó, letra A. Ambos permanecerão nêutrons. Então já deu ruim aí. Pois são materiais isolantes elétricos. Então, independente se é isolante ou não, o atrito vai eletrizar esses corpos, né? Letra B. Apenas um deles... E aí já deu ruim, né? Ficará eletrizado. Porém, é impossível afirmar qual deles, né? Então, os dois ficam eletrizados. Um com carga positiva, outro com carga negativa. A carga elétrica do papel, por ter uma área maior que a da régua, será maior que a carga elétrica da régua. Aqui também, a palavra maior deixou errado, né? Porque independente da área, a mesma quantidade de elétron que saiu de um tem que ter ido para o outro, né? Então, as cargas sempre vão ser iguais. Como o papel tem área maior do que da régua, ele retirará quantidades iguais de cargas elétricas positivas. Aqui pegou pesado também. Não tem como você tirar a carga elétrica positiva
É apenas elétrons que migram, né? Então, quantidades iguais de carga elétrica positiva e negativa da régua, ficando, portanto, eletrizado e a régua permanecerá neutra. Outra viagem, né? Não tem como um ficar eletrizado e o outro ficar neutro, né? E por último, ambos ficarão eletrizados com carga de sinais opostos, um positivo e um negativo, porém de mesmo valor absoluto. Exercício facinho. Se você não faltou da aula de eletrização por atrito, você não pode errar essa. Beleza? Então eu fico por aqui. Fui.